Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, 17 de outubro de 2024, sejam todos bem-vindos. E a principal notícia de hoje é que os Estados Unidos lançaram um forte ataque ao Iêmen ontem, com voos de B-2, o bombardeio furtivo norte-americano, e bombas destruidoras de bunkers. Os Estados Unidos atingiram 5 alvos subterrâneos, armazéns de armas dos Houthis do Iêmen. As agências internacionais de notícias dizem que o ataque envolveu, sim, bombardeiros estratégicos furtivos B-2 Spirit e foi ordenado pelo presidente Biden com o objetivo de enfraquecer ainda mais as capacidades dos Houthis e defender as forças de pessoal dos Estados Unidos localizados na área. Mas, na verdade, foi muito mais do que enfraquecer os Houthis. Foi um forte recado dos Estados Unidos ao Irã e também a outros países, como Rússia, por exemplo, e também China, porque os bombardeios B-2 podem, segundo o Pentágono, atingir qualquer lugar a qualquer momento. Abre aspas, foi uma demonstração única da capacidade dos Estados Unidos de atacar instalações que os nossos adversários tentam manter fora do nosso alcance, por mais profundas que estejam, reforçadas ou fortificadas, declarou Lloyd Austin, sublinhando que a utilização do B-2 Spirit também, segundo ele, demonstra a capacidade dos Estados Unidos de conduzir ataques globais contra alvos quando necessários, a qualquer hora e em qualquer lugar. Austin afirmou que Washington não hesitará em tomar medidas para defender vidas e bens americanos, para dissuadir ataques a civis e aos nossos parceiros regionais, para proteger a liberdade de navegação e aumentar a segurança nessas vias navegáveis para os navios americanos, para a coligação e os navios comerciantes. Os Houthis, disse ele, têm atacado navios na área do Mar Vermelho há meses, incluindo navios americanos do Reino Unido e de Israel, em protesto contra as ações de Tel Aviv na faixa de Gaza. Bem, os Houthis, na verdade, prometem continuar essas operações militares até que Israel cesse a agressão e o cerco que envolve os palestinos. Mas a questão que fica aqui é a seguinte: certo, os Estados Unidos têm capacidade para bombardear qualquer país, em qualquer época, em qualquer tempo, sob qualquer condição. Todo mundo parece já estar sabendo disso. A questão é perguntar agora, a questão que fica agora para Lloyd Austin é a seguinte: por que só agora? Os Houthis já vêm fazendo um estrago tremendo no comércio marítimo há muito tempo, há muitos anos. Os Houthis, na verdade, recebem armamento e muito dinheiro do Irã. E só agora, quando as coisas estão realmente no limite, por um fio, quando uma guerra total está prestes a estourar no Oriente Médio, bem, agora os Estados Unidos dão uma resposta pesada, vamos colocar aqui entre aspas, aos Houthis como um alerta também ao Irã. Por que só agora? Porque as coisas tendem a chegar sempre no limite, para depois, quem sabe, com o uso de muita força e tecnologia, serem resolvidas. Bem, minha humilde opinião é a seguinte: porque esses atores, esses players da atualidade, levaram as discussões diplomáticas a um fim que não é de competência da própria diplomacia. Ou seja, estão fazendo da diplomacia um fim em si mesmo. E aí, então, fica aquela história do blá, blá, blá infinito, sem chegar nunca a um resultado. A diplomacia não é um fim em si mesmo, a diplomacia é um meio para se alcançar a paz. Mas, quando aqueles que usam a diplomacia como arma apenas política, para discursos infindáveis, para retóricas, ou seja, para a própria mentira, não se chega a lugar nenhum, mas se conquista cada vez mais espaço nas mídias internas. É isso, por exemplo, que a política Biden tem feito nesses quase 4 anos. Falar, mas efetivamente pouco fazer.
porque toda a ênfase está apenas no falar, falar, falar. Repito, estão fazendo da diplomacia um fim em si mesmo e nunca terá um resultado eficaz, porque, repito novamente, a diplomacia é só um meio. Mas, parece, devemos esquecer a diplomacia. O que importa mesmo é o comércio, o grande comércio da guerra, que mobiliza bilhões de dólares pelo mundo e coloca as populações frágeis, os civis inocentes, sempre eles, como verdadeiras buchas de canhão. Mas está aí, seja como for, os Estados Unidos finalmente deram um recado sério ao Iêmen, claro, em primeiro lugar, mas também ao Irã. A questão é saber se os países que receberam esse recado respeitarão os Estados Unidos, porque costumam os americanos deste governo dar uma no cravo e outra na ferradura. Bem, aqui Hal Turner, numa imagem que chama a atenção. Hal Turner diz que o exército russo está fazendo uma movimentação de tropas que só foi vista na Segunda Guerra Mundial, de tão grande que é. Ele diz em seu blog que o exército russo está mobilizando dezenas de milhares de tropas adicionais de dentro da Rússia para as linhas de frente da Ucrânia. O movimento de tropas, mile long, é algo não visto na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, disse ele, e aqui está o vídeo. Os computadores, segundo Turner, estão processando o vídeo na tentativa de obter uma contagem precisa, mas a estimativa inicial é de que se trata aí de uma coluna de 100 mil soldados adicionais marchando para a batalha contra a Ucrânia. Bem, nessa semana, no começo da semana, eu falei sobre uma possível crise de interceptadores em Israel. Parece, ao que tudo indica, Israel tem gasto muitos interceptadores para proteger o país de foguetes e mísseis. E o estoque, ao que tudo indica, está realmente no limite. Eu trouxe essa notícia, muita gente não gostou, dizendo que isso não se fala. Bem, o meu trabalho aqui é justamente esse, expor realidades e não falsidades. E hoje, então, o The Sun confirma, parece que o problema é real mesmo. Na verdade, quando eu dei essa informação no começo da semana, servi-me de uma publicação num diário israelense que falava sobre o problema. Lá em Israel estavam falando sobre isso. E agora o The Sun, o tabloide Sun da Inglaterra, diz a mesma coisa, diz que Israel enfrenta uma escassez de interceptadores de foguetes e mísseis vitais para o seu sistema de defesa aérea Iron Dome, o que significa que armas terroristas podem, sim, penetrar esses escudos. Após um ano de guerra em Gaza e agora intensos combates no Líbano, o estoque israelense de mísseis, principalmente Arrow 3, avaliados em 2 milhões de dólares, sofreu um duro golpe. Muito bem, temos outra informação. Vejam só. Falando do B-2, o bombardeiro norte-americano, o bombardeiro que pode atingir qualquer lugar, segundo Lloyd Austin, gente importante, gente séria, lá da mídia norte-americana, como Schallenberg, está falando sobre uma possibilidade real hoje dos Estados Unidos deterem uma tecnologia considerada apenas para uso OVNI ou para a ficção. A tecnologia antigravitacional. Prestem atenção, isso aqui é um artigo do Daily Mail falando sobre o podcast de Joe Rogan, que ficou alarmado com essa possível descoberta aí dos Estados Unidos do domínio da tecnologia reversa. A matéria diz que Rogan expressou um medo genuíno após ouvir de pessoas importantes que os militares norte-americanos já dominam a tecnologia antigravidade alienígena. O podcaster e celebridade foi acompanhado pelo jornalista investigativo Michael Shellenberger, que disse ter falado com fontes internas
com evidências diretas sobre os programas de recuperação de OVNIs caídos e energia reversa do Pentágono. Há, portanto, muito o que ser comentado a esse respeito, porque Schellenberger não é, digamos, uma espécie de falso profeta ou um desses aventureiros da mídia atrás de cliques. Não, é um jornalista sério, um jornalista importante, bastante conhecido aqui no Brasil por conta de algumas denúncias nos últimos meses, mas, enfim, se trata de alguém sério falando sobre um assunto que há algum tempo seria considerado apenas tema de malucos, teóricos da conspiração, teóricos UFO, ou então de ficção científica. Parece que as coisas estão um pouco além disso. Diz o Daily Mail que um marco na tradição dos OVNIs, que remonta ao acidente de Roswell em 1947, com supostos esforços para reduzir o sistema de propulsão de uma suposta nave extraterrestre que foi capturada pelo governo norte-americano, teria dado a plataforma para, hoje, a descoberta desta tecnologia, da tecnologia reversa. A matéria diz também que, diante de alegações de seus convidados, Rogan se preocupou e disse em voz alta que esta descoberta poderia trazer ramificações sérias para a humanidade. Ele disse: a sociedade entraria em colapso, porque nos depararíamos com a ilusão de que qualquer pessoa da raça humana pode estar no controle de tudo como um Deus. Parece que é mais ou menos por aí mesmo. Na transmissão de Rogan, na quarta-feira, Schellenberger revelou que algumas de suas fontes lhe disseram ter evidências diretas de que os Estados Unidos dominaram secretamente a antigravidade. Schellenberger, que lembra o Daily Mail, que também é acadêmico e candidato 2 vezes ao governo da Califórnia, observou que ele próprio achava difícil acreditar na própria noção de propulsão antigravidade feita pelo homem. Ele disse: eu estou um pouco cético de que dominamos a antigravidade, porque isso mudaria muito o jogo. Acho que exigiria um esforço enorme. Por outro lado, diz ele, entrevistei pessoas que ainda não se sentem confortáveis em manifestar e dizerem que sim, estamos já de posse dessa tecnologia. Essas são pessoas que querem proteção, pelo menos uma proteção mais forte para denunciar, para poderem se manifestar sobre o assunto, enfatizou Schellenberger. Como disse, uma pessoa importante, uma pessoa com muita credibilidade, falando sobre o tema, que está ficando, parece, é o que tudo indica, a cada dia mais evidente. Sim, parece que os Estados Unidos dominam uma tecnologia que está acima de outros países. Pelo menos é o que se pode depreender desses misteriosos voos de objetos voadores não identificados. Podem, sim, evidentemente, serem testes do próprio Pentágono. Aliás, no terceiro ano de Donald Trump, se não me engano, ele disse, muito eufórico, que o mundo não fazia ideia da capacidade militar norte-americana, dos incríveis avanços na área militar dos Estados Unidos. Ele deixou no ar, não disse o que era, mas estava realmente bastante empolgado, dizendo que os Estados Unidos tinham alcançado um ponto que nenhum outro país tinha conseguido. Um nível espetacular, fantástico de evolução tecnológica. Será que tem a ver com a tecnologia OVNI? Quem viver, verá. Bem, eu teria mais informações aqui a respeito do ataque norte-americano ao Iêmen, mas provavelmente terei que fazer isso numa segunda edição, já que esse vídeo está bastante longo. Então, provavelmente eu volto ainda hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se você gosta desse canal e quer que ele continue sobrevivendo por mais um tempo aqui na plataforma, torne-se membro. A membresia é baratinha, mas é o que de fato nos ajuda a continuarmos aqui
por mais algum tempinho. Até onde der, não é? Até depois, se Deus quiser.